Bora lá, pessoal. Agora vamos lembrar como que eu utilizo as relações trigonométricas, os famosos senos, cossenos e tangente. Não se assusta, não precisa se desesperar, não chora, não rasga a prova, não dá pirueta na prova. Vamos lá, vamos tentar entender o que acontece. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte: todas as vezes que eu tenho um triângulo e esse triângulo ele brinca com os seus ângulos, os seus lados, eu tenho que ficar atento a essas relações. Por quê? Porque a gente tem, né, essa obrigatoriedade. A gente tem que se atentar à maneira com que o meu ângulo ele se relaciona com o cateto ou com a minha hipotenusa. Então eu vou chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de cima de beta e esse ângulo aqui de baixo eu vou chamar de alfa. Supondo que, né, como a gente tem um triângulo retângulo, eu já sei que esse triângulo é retângulo porque obrigatoriamente ele tem um ângulo de 90 graus, esse quadradinho com ponto corresponde a um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um cateto, porque ele está conectado ao ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho outro cateto. E a hipotenusa é quem? Eu sou o ângulo de 90 graus. Você se imagina que, então eu estou visualizando na minha frente a hipotenusa. A hipotenusa, ela sempre está de frente ao ângulo de 90 graus. Então aqui, hipotenusa. Vamos lá. Como que eu uso as relações trigonométricas e por que eu tenho que usar ela? O seno, o cosseno e a tangente, você vai usar essas relações quando você tem informação de um lado e um ângulo, tá? Então, como que eu calculo seno, cosseno e tangente? Lembrar, o seno de um ângulo, ele sempre vai ser o cateto oposto a esse ângulo, independente de qual ângulo você está falando, dividido por a minha hipotenusa. Já o cosseno, você vai fazer o seguinte: cosseno é cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E a minha tangente? A tangente é um pouquinho diferente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, notem o seguinte: aqui eu estou relacionando os meus lados, mas seno, cosseno e tangente a gente brinca com os ângulos. Então, se eu uso essas relações no meu triângulo retângulo, por exemplo, se eu quero descobrir o seno de alfa, como que eu calculo o bendito seno de alfa? Vamos lá. Você vai olhar e você vai se imaginar que é o ângulo de alfa aqui, ó. Então, você é o ângulo alfa que você está visualizando. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é exatamente quem está na sua frente. Quem está na sua frente? É o B. E a hipotenusa? Bom, você é um cara esperto. Você sabe que a hipotenusa ela sempre está de frente ao ângulo de 90 graus. Quem é a hipotenusa é o meu A. Então, vamos para o cosseno. Cosseno de alfa. Você é alfa. Eu vou fazer o cosseno, então o cosseno é o cateto adjacente. Cateto adjacente, você vai olhar para quem está encostado. Então, qual o cateto que está encostado em alfa? Bom, quem está encostado é exatamente esse cateto aqui, ó, que é o cateto C. C sobre minha hipotenusa, que é A. E a tangente? A tangente de alfa vai ser exatamente quem? A tangente é o cateto oposto, que a gente já viu que é B, e dividido pelo meu cateto adjacente, que é C. Simples e direto. Não precisa se preocupar. E agora, para o ângulo beta. Para o ângulo beta, a gente vai usar a mesma relação. O seno de beta. Seno de beta é igual. Bom, você agora é o seno de beta. Então, tá aqui, ó. Estou ali em cima do o ângulo beta e se imagina que você está visualizando o seu triângulo retângulo. Vamos lá. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o oposto a beta? Você é beta, quem que está na tua frente, cara? É o C. C sobre A. E o cosseno de beta? Cosseno de beta, bom, cosseno é cateto adjacente. Adjacente é aquele cara que encosta em mim. Então, quem que está encostando em beta? O cateto B. Então, fica B dividido por A. E a tangente? A tangente de beta, ela vai ser o cateto oposto, que é C, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o B. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como utilizar as relações trigonométricas para calcular e encontrar esses catetos. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho o seguinte:
Observe que eu tenho a informação somente da minha hipotenusa. Aqui eu só tenho 12, não tenho mais ninguém, eu não sei quem que são os meus catetos. Somente sei que 12 vale minha hipotenusa. E adianta eu aplicar Pitágoras? Então chamo Pitágoras, vem Pitágoras. Bom, se aqui é B, aqui é C, porque são os meus catetos. Chamei Pitágoras. Pitágoras vem e fala, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Cara, nadou, morreu na praia. Tá lá você na prova, chorando, que não conseguiu resolver a questão. Calma, relaxa, vamos lá. Nesse caso, o exercício quer te forçar a utilizar uma relação trigonométrica, porque Pitágoras você chamou e ele não fez absolutamente nada. Então, como que eu resolvo essa questão? Bom, nesse tipo de problema, você vai ter que usar as relações trigonométricas. E supondo que eu queira descobrir quem é B e quem é C. Vamos lá. A gente viu que o seno de um ângulo, ele sempre vai ser quem? Cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Enquanto o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é aquele cara que te encosta, dividido pela minha hipotenusa. Bom, se eu quero descobrir, por exemplo, o meu Bzinho, eu preciso utilizar quem? Eu posso utilizar o valor do seno de 30. Lembrando que seno de 30 você tem que decorar, vale meio. O cosseno de 30, ele vai valer raiz de 3 sobre 2. Isso aqui você tem que saber, cara. Não adianta, decora, dá um jeito, anota na testa, faz tatuagem na mão, o que tu quiser. Mas tem que saber isso aqui para a prova. Então vamos lá. Se eu uso primeiro, então, o seno de 30 graus, então vou substituir aqui, ó. Seno de 30. Quanto que vale seno de 30? Seno de 30 vale meio. Agora, vou preencher essa outra parte da minha equação com as informações do meu triângulo retângulo. Vamos lá. Cateto oposto. Você é o ângulo de 30 graus, então você está aqui, ó, observando o ângulo de 30 graus. Quem que é o cateto oposto? O oposto é o que está na sua frente. Quem está na sua frente? B. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, para você descobrir, você é o ângulo de 90 graus. Quem está na tua frente? Na tua frente está aqui o 12. Então, 12 é a hipotenusa. O que, que eu faço aqui? Simples, melzinho na chupeta, está lá na Bíblia. Todas as vezes que você tem, né, uma igualdade entre frações, multiplica cruzado. Procura lá na Bíblia que está escrito. Então vamos lá, multipliquei cruzado. Exatamente esse por esse e esse por esse. 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes B, 2B. Logo, eu tenho que B vale 12 dividido por 2, que é 6. Agora vou descobrir, né, o meu Czinho. Vamos usar a relação trigonométrica aqui do cosseno? Cosseno de 30 graus. Qual que é o valor do cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Agora vou preencher com as informações do meu triângulo retângulo. Cateto adjacente, adjacente é aquele cara que tem encosta. Quem está te encostando aqui? O C. E a hipotenusa é 12. Logo, de novo, está lá na Bíblia, procura lá que tu vai encontrar 2 vezes C é igual a 12 vezes raiz de 3. C vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre 2. 12 dividido por 2, 6 raiz de 3. Melzinho na chupeta. Agora tu sabe que sempre quando você tem informação de um lado e um ângulo, não adianta aplicar Pitágoras. Pitágoras não vai te resolver. O que você vai ter que usar? Relações trigonométricas. E decore. Seno de 30, cosseno de 30, seno de 60, cosseno de 60 e o seno, o cosseno e as tangentes de 45 graus também. Beleza? Então agora, bora praticar.